Oi, voltei para a parte 2. O que eu faria se eu descobrisse hoje que meu filho é autista? Depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu vivi até aqui. Eu não compararia meu filho. Eu sei que é muito difícil, principalmente naquela primeira infância, quando existe, né, o marco do desenvolvimento e teu filho vai ficando para trás. É muito difícil você não comparar, tendo, né, uma obrigação de comparar. A gente espera que anda com 1 ano de idade, a gente espera que fale, a gente espera que faça isso, que faça aquilo. E infelizmente, no caso da criança atípica, provavelmente isso não vai acontecer. E é aí que entra, né, a grande dificuldade que nós pais temos de não comparar os nossos filhos. Então, a dica que eu dou hoje, se eu tivesse descobrindo hoje que meu filho é autista ou tivesse iniciando essa caminhada, eu não compararia meu filho. Porque mesmo que meu filho fosse típico, ele não seria igual às outras crianças. E quando a gente compara eles com outras crianças, é um ato de crueldade conosco e com eles. Porque nós vamos ficar muito frustrados. Me lembro da primeira vez que eu fui em parquinho com ele. E enquanto as outras crianças queriam brincar no brinquedo, queria correr, queria jogar bola, ele queria ficar olhando as placas, né? É frustrante você levar teu filho em um lugar e ele ter comportamentos completamente diferentes. Mas nós pais precisamos aprender a não comparar os nossos filhos, principalmente quando eles não estão dentro do esperado. E nunca aceite que ninguém compare teu filho. Muitas vezes você no início, quando você está bem machucada, que você está vivendo o seu luto, muita gente vai comparar. Às vezes alguém da família, às vezes alguém próximo. Não aceite. Você não precisa comparar seu filho. Ele é único e isso basta. Cuidar de si mesmo. Se eu tivesse descobrindo hoje que meu filho é autista, eu me cuidaria mais emocionalmente, iniciaria terapia mais rápido, eu tentaria me curar. Hoje o autismo não me machuca mais como antes, né? Não é mais uma coisa que me fere, como eu tive muito cedo a descoberta, eu passei pela fase do luto junto com o puerpérito, então não foi fácil, tive depressão, tive um monte de coisa, porque já é um ambiente propício a isso, né? Um pós-parto não é fácil, uma mudança muito brusca na vida, na mente, no corpo, independente da situação, mesmo que não fosse não tivesse essa questão do autismo, já seria muito difícil. Então, eu cuidaria mais de mim. Eu tentaria iniciar a terapia o mais rápido possível. Eu iria me cuidar mais. Outra coisa que eu faria se eu descobrisse hoje que meu filho é autista, eu não ia ficar desesperada atrás de uma cura. Porque a cura não existe. Não existe uma receita milagrosa, não existe um terapeuta milagroso. E todas essas loucuras que a gente quer fazer no início do diagnóstico, porque a gente quer encontrar essa luz no fim do túnel, ela não vai existir. E a única coisa que nós temos é que continuar a caminhada do jeito que podemos, financeiramente, emocionalmente, para que a gente consiga alcançar o desenvolvimento. Não se culpe se você não conseguir dar todas as terapias que teu filho precisa, porque ele vai se desenvolver, ele vai conseguir vencer as dificuldades, né? Não se culpe se você não tiver paciência, porque é normal. Não é fácil você ficar com a criança repetindo a mesma coisa diversas vezes, né? Falando as mesmas coisas, pedindo as mesmas músicas, pedindo o mesmo desenho. Você vai se estressar e eu não me culpo mais por eu me estressar. Porque eu sei que eu sou humana e eu vou me estressar. E você também vai. Então, não se culpe, é normal. Outra coisa que eu faria eu teria mais paciência comigo. Porque a gente quer vencer o mundo, a gente quer levar em todas as terapias, a gente quer fazer tudo mais um pouco, a gente quer chegar em casa e fazer como se fosse uma terapeuta em casa, né? Inclusive,
Eu fiz faculdade de psicomotricidade porque o Guilherme tem dificuldade na área motora. E no começo, eu até me frustrei por ele não me aceitar como terapeuta, né? Não me aceitar aplicar as terapias com ele. Mas eu entendi que ele já tem uma vida corrida. Ele é criança. E que injusto seria ele chegar em casa e ter mais trabalho, mais demanda, mais pedido. E a mãe que sou eu, que deveria estar acolhendo, que deveria estar brincando, dando beijinho, acabava que queria trazer para ele mais trabalho, né? Uma criança de 3, 4, 5 anos que tem uma agenda lotada, tem escola, terapia a tarde inteira, chega em casa, ele tem o quê? 2, 3 horas livres? Então, não se culpe. Muitos terapeutas vão dizer para vocês: ai, mas o trabalho continua em casa. Ah, mas a mãe, o pai, a família tem que ajudar. Não se culpe. É impossível. É impossível você manter teu filho 24 horas fazendo terapia. Ele não vai dar conta. Ele vai cansar, ele vai estressar, ele não vai querer, ele vai criar aversão. E hoje, sem culpa nenhuma, quando terapeutas vêm falar para mim: ai, mas a criança desenvolve e a gente tem a parceria do pai, porque aqui ele fica 40 minutos, em casa ele fica tantas horas. Ele fica esse tanto de tempo em casa? Essa criança vai para a escola de manhã, essa criança chega em casa, almoça, essa criança não tem uma hora de descanso em alguns momentos e já vai para a terapia. E aí o dia que essa criança ficar em casa, eu vou dar demandas. Não estou dizendo que você não tem que brincar, que você tem que fazer atividade, pegar uma massinha, bolinha de gel, textura. Não estou falando isso. Estou falando que nós temos que entender que eles são crianças. Tem dia que eles vão querer ficar sem fazer nada. E tá tudo bem. Ele precisa brincar. Ele precisa ser criança. Então, não se culpe. Se você não conseguir fazer tudo que os terapeutas querem que vocês façam, porque é impossível. Lembrando que tudo que eu falo aqui é experiência minha, é a minha história, a história do meu filho, é o que eu convivo, o que eu vejo e o que eu tenho vivido durante esses 5 anos, tá? Mas é isso, não se culpe. Antes eu me culpava, eu achava que eu tinha que gerar material, que eu teria que fazer isso, Não, eu não tenho que fazer isso. Ele não merece que eu faça isso. Não porque ele não merece desenvolver, mas é porque ele não merece ter uma mãe que é um general. Não, você tem que fazer... Não, gente, ele tá cansado, ele também cansa. Ele entra em carro, desce de carro, sobe carro, aí vai pra onde, não sei pra quê. Aí chega em casa, a mãe tá lá, com a bacia de gel, querendo que o menino fique fazendo isso. Não, ofereça. Ofereça sem culpa. Ofereça uma bolinha, ofereça uma massinha, ofereça slime, tudo que a terapeuta te falar pra você que é bom que você faça. Brincar na rede, balançar, faça, mas de forma que ele queira, não por obrigação, não porque você é obrigada a fazer. Descansa nisso. E eu acho que o principal, né? A gente se perdoar como mãe, né? No começo a gente se culpa muito, se culpa de tudo, acha que tudo é nossa culpa, será que foi uma coisa que eu tomei, será que, sei lá, e fica inventando coisas pra meio que torturar a si mesma, né? Eu não faria isso novamente, né? Se eu voltasse lá atrás, com certeza a minha caminhada ia ser mais livre, mais leve, mais tranquila, e é isso que eu quero dizer pra vocês, né? Nessa parte 2, que sejam conscientes que não é bem assim, como muitos terapeutas tentam empurrar para nós a responsabilidade. Quantas vezes eu escutei? Criança só fica comigo 40 minutos, mãe. Mas a responsabilidade é sua de manter lá em casa. Mas a gente bem sabe que a gente não formou naquilo, a gente não consegue manter e 90% das clínicas não tem treinamento parental para nos auxiliar e para nos ensinar o que de fato é para fazer em casa. Então, não se culpe, a culpa não é sua. Faça o seu melhor dentro do que você pode fazer. E é isso. Beijo, até a próxima.